Olá, meus irmãos, eu quero gravar mais um vídeo hoje sobre os fundamentos pressuposicionais da teologia reformada. E hoje eu quero falar sobre a Escritura Sagrada, um pouco da sua autoridade, da sua inspiração. E o meu ponto é o seguinte, é que se nós cremos que Deus se revela na natureza, se revela nas Escrituras de forma especial, se Deus se vale das Escrituras para falar conosco, para que nós sejamos orientados por esta palavra, e sendo esta mesma palavra, por meio da qual o Espírito Santo nos gerou de novo e nos santifica, esta palavra, ela não pode ser uma palavra falível, dúbia, ou uma palavra que contenha equívocos, porque ela perderia a sua autoridade e não teria sentido para Deus, que projeta, vamos dizer assim, a nossa salvação desde toda a eternidade, se comunicar conosco de uma forma escrita, que permanece, com uma série de lapsos, equívocos, erros. Então, vejamos. Eu vou começar aqui com dois autores, e sabendo sempre que a autoridade final é a própria Escritura, eu gosto de começar com esses autores para ilustrar. O primeiro autor do século XX, Lloyd Jones. Isso eu uso muito há muitos anos, desde que eu li essa declaração dele há uns 30 anos. O Espírito Santo é o poder atuante na igreja. E o Espírito Santo jamais honrará coisa alguma, senão a sua palavra. Foi o Espírito Santo quem nos deu esta palavra, ele é o seu autor. Não é dos homens, tampouco a Bíblia é produto da carne e do sangue. O Espírito não honrará nada senão sua palavra. Portanto, se não crermos e não aceitarmos sua palavra, ou se de algum modo nos desviarmos dela, não teremos direito de esperar a bênção do Espírito Santo. O Espírito Santo honrará a verdade e não honrará outra coisa. Seja o que for que fizermos, se não honrarmos esta verdade, ele não nos honrará. Isso está no livro dele, o Combate Cristão. E agora um autor do século XVII, Thomas Watson. As Sagradas Escrituras são as joias mais caras que Cristo nos deixou e que a Igreja de Deus preservou como registros públicos do céu, de maneira que não foram perdidos. Eu gosto desse conceito, as joias caras que Cristo nos deixou. Continuemos, então. O registro e a preservação das Escrituras são obras sobrenaturais. Nenhum livro na história foi mais atacado, fragmentado, caluniado e dissecado do que a Bíblia. No entanto, ela permanece inalterável, inabalável. Deus nos ensina sobre a sua providência por meio das Escrituras e com a própria preservação da Escritura. A Escritura é uma demonstração bastante prática do que Deus nos ensina na própria Escritura a respeito da providência, do cuidado de Deus. O Bavinck faz uma sensível analogia. Cristo carregou a cruz e o servo, a Escritura, não é maior que seu mestre. A Escritura é a criada de Cristo. Ela partilha de sua difamação e enfrenta a hostilidade da humanidade pecadora. Como autor da Escritura é o Trino Deus, os seus ensinamentos permanecem a despeito de mudanças culturais e dos valores mutáveis da sociedade em cada época. Durante toda a história da humanidade pós-queda, a palavra de Deus foi alvo dos mais diversos ataques,
Entre eles, o mais comum é a suposição de sua falibilidade. No entanto, um ataque mais sutil que também permeou boa parte da história da Igreja é a concepção, ainda que muitas vezes velada, de que as Escrituras não são suficientes para nos dirigir e orientar. Melanchthon e Lutero, na Reforma, depararam-se com este problema bem no início da Reforma Protestante. Por volta de 1520, na pequena, porém próspera e culta cidade alemã de Zwickau, conhecida como a Pérola da Saxônia, surgiu um grupo de homens iluminados, chamados por Lutero de profeta de Zwickau. Este grupo alegava ter revelações especiais vindas diretamente de Deus, entendendo ter sido chamado por Deus para completar a reforma. A sua religião partia sempre de uma suposta revelação interior do Espírito. Acreditavam que o fim dos tempos estava próximo, os ímpios seriam exterminados e que, por isso, não era necessário estudar teologia, visto que o Espírito estaria inspirando os pobres e ignorantes. Então, assim pensando, esses homens desprestigiavam o sermão, a vida acadêmica, embora paradoxalmente tivéssemos acadêmicos entre eles. Jurandir Storck foi um dos representantes bastante radical deste grupo. Os seus discípulos foram apelidados mais tarde de abecedarista, porque eles primavam por sustentar a ignorância, entendendo que o estudo do alfabeto é que propiciou a leitura e a entrada da heresia na igreja, no sentido de não mais prestigiarem a revelação direta de Deus. Eu não quero detalhar muito isso, porque eu já fiz isso em livros, e mais completamente naquela série de artigos que está no meu blog sobre o Espírito Santo, e a igreja, na igreja não, o Espírito Santo e a Escritura, ou o ministério soteriológico do Espírito. Lá eu detalhei ainda mais esse assunto, eu falo ainda mais em relação aos meus livros. Eu apresentei novas pesquisas, novos elementos, novas bibliografias. Então, lá eu tenho um capítulo que eu detalho bastante esse assunto. Aqui eu quero apenas mencionar algumas questões. Então, o D'Aubigné, um dos grandes historiadores da Reforma, ele percebe que a Reforma se deparou com um problema interno, porque isso surge, supostamente, de partidários da Reforma, ainda que não são, digamos, reformadores, mas eram homens que tinham um ponto em comum com os demais reformadores, no sentido de entender que a igreja precisava passar por uma purificação. Então, esses homens, os anabatistas, eles estavam, sem perceber, minando um princípio formal ou material da reforma, que era justamente a suficiência das Escrituras. Bom, o nosso ponto de apoio não é simplesmente os autores, eu já mencionei isso, então eu falo rapidamente sobre a inspiração das Escrituras. Eu sempre digo que é preciso deixar a Escritura ser Escritura. Ela é o que é. Com isso, nós queremos dizer que não podemos impor teorias estranhas à Escritura para avaliá-la. Antes, temos de partir do testemunho que a própria Escritura dá de si mesma. A autoconsciência da palavra a respeito de sua autoridade é resultante do Espírito, que é o seu autor. A igreja confessa a inspiração da Escritura porque crê no seu testemunho. Esta confissão também é parte da obra do Espírito que abre os nossos olhos para as evidências que, sem a sua ação, passariam despercebidas, sendo tão grande a nossa obscuridade intelectual e espiritual que as evidências estavam ali, continuariam ali, e nós não as perceberíamos. Nas Escrituras, os profetas e os apóstolos falaram da palavra de Deus dirigidos pelo Espírito Santo. Por isso, podemos afirmar de antemão
que a Escritura tem apenas um autor primário, que é o Espírito. E é isso que queremos dizer quando declaramos, fazendo eco à afirmação de Paulo, de que a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspiração, como nós sabemos, ela não ocorre no Novo Testamento. Ela só aparece uma única vez no Antigo Testamento, em Jó 35:10, na Septuaginta, como diz lá, mas ninguém diz onde está Deus que me faz e me inspira, ou me concede, me dá, né, canções de louvor durante a noite. No Novo Testamento, a palavra inspiração só aparece em 2 Timóteo 3,16, quando diz que toda a Escritura é inspirada. Mas desde B.B. Warfield, que levantou essa questão, e isso tem sido discutido e ampliado, né, a percepção de Warfield, de que a palavra inspirado não é uma boa tradução. Provavelmente essa tradução se inspirou na Vulgata latina, que traduz por divinitus inspirata. E é possível, então, que essa tradução tenha contribuído para o empobrecimento da tradução expirada. Eu falo inspirada, né? Eu falo empobrecimento porque a melhor tradução é aquela que é fiel à mensagem do texto. Nem sempre a tradução mais literal é a que melhor expressa a conceituação. No caso, para resumir isso, a palavra teopneustos, né, que traduzimos por inspirada, a ênfase da palavra não está na recepção, está na transmissão. Para nós não altera nada. A palavra procede de Deus e é recebida como tal porque Deus a preserva. Mas a ênfase de Paulo é o sopro de Deus. Toda a Escritura é expirada, exalada por Deus ou pelo Espírito de Deus. Então significa que Deus transmite fielmente a sua palavra. Então a tradução expirada é uma tradução melhor do que inspirada. A partir de agora eu vou usar a palavra inspirada para não ficar gerando confusão. Ele está falando do quê? Toda hora eu teria que ficar repetindo este conceito. Então, vamos usar a palavra inspirada, que não altera a essência da coisa. E qual é a essência da coisa? É que a palavra procede de Deus e foi recebida como tal. Mas a ênfase de Paulo é na transmissão, não na recepção. Mas vamos usar, então, a palavra inspirada. Então, quando nós pensamos em inspiração das Escrituras, nós pensamos basicamente em 4 elementos. Pensamos que a inspiração é plenária, dinâmica, verbal e sobrenatural. Por que plenária? Porque toda a Escritura é plenamente inspirada. De Gênesis ao Apocalipse, tudo que foi registrado foi pela vontade de Deus. Isso subentende-se de 2 Timóteo 3,16 e de 2 de Pedro 1:20 e 21. Então, isso significa que Deus preservou tudo que foi registrado. E o que foi registrado, o foi por sua vontade. Deus não cometeu um descuido, ele se omitiu aqui, não foi tão claro ali, ele queria ser, mas não conseguiu. Não, toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus. Então, esse conceito de inspirada traz também conosco a ideia, traz consigo, melhor dizendo, a ideia de que a inspiração ela é dinâmica, porque Deus não anulou a personalidade dos escritores. Por isso, inspirados por Deus, eles puderam usar de suas experiências, pesquisas, aptidões, manter o seu estilo. Vejam que Pedro fala do estilo de Paulo, né, como sendo um estilo próprio dele, conforme a sabedoria que Deus lhe havia concedido. Então, Deus, na realidade, separou os seus servos antes deles nascerem e os preparou para desempenharem esta função. Então, Deus não precisa ficar inventando, adaptando coisas. Deus já nos preparou. Deus fala a Jeremias que antes dele nascer, Deus já o havia escolhido. Essa mesma ideia está de Jeremias 1:5.
Essa mesma ideia está em Gálatas 1, 15 e 16, quando aprove a Deus separar a Paulo. E vocês podem ver também Isaías 49, 1 e 5. Então, a ação de Deus, por meio de processos psicológicos, penetrava a mente humana de tal forma que ele falava as suas palavras, expressando a vontade de Deus. Isso é algo miraculoso. Os homens falavam com seus termos a palavra de Deus. E Deus os preservava de tal forma que esses termos humanos correspondessem adequadamente, fielmente ao que Deus estava dizendo. Então, a palavra de Deus é plenamente inspirada e ela também é dinamicamente inspirada. Então, quando nós falamos que ela é dinâmica, nós temos que entender que há aqui no ser humano um papel passivo e um papel ativo. Passivo por quê? Porque eles, os escritores, foram inteiramente passivos no sentido de que não interferiram na ação de Deus em se revelar e também no fato de que não expressaram a sua natureza pecaminosa. Os escritores foram apenas instrumentos humanos por meio dos quais Deus decretou registrar sua mensagem. Eles falaram, todavia, somente à medida em que foram conduzidos pelo Espírito Santo. Isso é um ponto, eles foram passivos. Mas eles também tiveram um papel ativo, conforme já afirmamos. Deus não anulou a personalidade dos escritores. Caso contrário, na Bíblia haveria apenas um estilo único e inconfundível, que seria o estilo do Espírito Santo. No entanto, quer por meio dos originais, quer por intermédio das traduções, é facilmente percebida a diferença entre os escritos de Moisés, Isaías, Amós, etc. Da mesma forma, são perceptíveis, de modo claro, as características próprias dos escritos de Paulo e de João, bem como de Mateus, Marcos e Lucas. Portanto, podemos afirmar que, de certa forma, cada livro da Bíblia é fruto do estilo literário do seu autor humano. A gente chama de autor secundário. A verdade é de Deus, colocada naquele estilo, naquele autor a quem Deus separou para registrar a sua palavra. E é por isso, então, que por dentro da inspiração, desculpe, esqueço o por dentro da inspiração, há lugar para assuntos pessoais, como, por exemplo, a Epístola de Paulo a Filemon. Há um espaço para recomendações e preocupações específicas, como 1 Timóteo 5:23, 2 Timóteo 4:13, Paulo falando da sua capa, dos pergaminhos. Ou seja, há espaço para questões pessoais. Eu registro pessoalmente, me parece útil, mas Deus, na realidade, é quem me dirige, porque aquilo, de fato, será útil para a vida da igreja. O Palmer, ele comenta este assunto de uma forma poética e diz assim: Deus permitiu que o amor de Davi pela natureza brilhasse em seus salmos, que o conhecimento que Paulo tinha da literatura pagã se manifestasse em suas cartas, que os conhecimentos médicos de Lucas caracterizassem seus escritos, que a brusquidão de Marcos aparecesse em seu livro. Tanto é que Paulo escreveu em uma forma lógica, João o fez de uma forma mais mística. Então, esta compreensão harmoniza-se perfeitamente com a soberania de Deus. Deus decretou e controlou os eventos, proporcionando as condições para que os seus servos se tornassem naturalmente aptos para a tarefa que ele mesmo lhes confiaria. Na doutrina da inspiração, vemos de forma nítida a providência de Deus, que revela o seu governo sobre todas as coisas. Os escritores sagrados não foram obrigados a escrever algo que fosse contrário à sua vontade. Nem Deus fez com que só soubesse o hebraico, tivesse
de escrever o grego. Ou seja, eu sou hebraico, mas você vai escrever em grego ou vice-versa. Não. Deus usou as suas aptidões, entre aspas, naturais, de forma misteriosa, de tal forma que o produto final desse registro inerrante da palavra de Deus, e ao mesmo tempo, houvesse a expressão da individualidade de cada um. Ou seja, o produto final é isso, é a palavra de Deus. Mas há ali a expressão do estilo de cada um. Então, nesse sentido, os escritores eles foram ativos, né, na redação dos textos que Deus revelou e os preservou, usando dos conhecimentos que eles tinham. E a forma de registrar foi preservada por Deus. E a inspiração também foi verbal, porque Deus se revelou por meio de palavras. E todas as palavras dos autógrafos originais são palavra de Deus. Paulo, em Gênesis 3,16, por exemplo, ele baseia o seu argumento numa só palavra, usada no original hebraico. É muito interessante observar isso, quando ele fala que está no singular e não no plural, lá em Gênesis, em Gálatas 3,16. A inspiração, ela se estende aos pensamentos, bem como às palavras. É um bom assunto para tratar, né, no momento propício e no espaço adequado, que não é o meu aqui. Né? A ideia de que Deus ele nos dá os pensamentos e nos dá também as palavras. Bom, e o quarto ponto sobre a inspiração é que ela é sobrenatural. Por que ela é sobrenatural? Primeiro, porque ela é originada em Deus. Ela provém de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. E por que ela é sobrenatural apenas por isso? Não. Porque esta escritura produz efeitos sobrenaturais mediante a ação do Espírito Santo em todos aqueles que creem em Cristo. É por intermédio da palavra que Deus gera os seus filhos espirituais. Basta ver em 1 de Pedro 1:23, 2 de Pedro 1:20-21, Colossenses 1:3-6, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir da palavra. Essa palavra frutifica, ela produz frutos. Por meio dela, Deus nos sustenta, Deus nos mantém. Então, é por meio da palavra que Deus gera os seus filhos espirituais. A Bíblia não foi registrada apenas para nossa satisfação espiritual, mas para que cumpramos os seus preceitos dados pelo próprio Deus. A Bíblia também não nos foi dada para satisfazer a nossa curiosidade pecaminosa, que em geral ocasiona especulações esdrúxulas e facções. Ela foi nos dada, ela foi nos concedida para que conheçamos o seu autor e o conhecendo o adoremos, mas o conheçamos. Então, temos aqui uma visão bastante sintética de inspiração. Quando você avança nas escrituras, você vê uma unidade da escritura em meio à diversidade. Então, você observa na escritura a diversidade de línguas, grego e hebraico, com algumas porções em aramaico, mas grego e hebraico com duas línguas distintas, com formações diferentes, com uma cultura diferente por trás de cada língua. Mas Deus usa essas duas línguas, basicamente, que até o número de vocabulário era diferente, o hebraico muito mais poético do que o grego muito mais preciso do que o hebraico. Deus se vale de diversidade de escritores. Meus irmãos, a Bíblia foi registrada por cerca de 40 escritores, os quais tiveram uma formação cultural diferente e também com personalidades próprias. Você encontra Moisés dentro do registro de Atos, de que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. Amós era um homem rude, boeiro, colhedor de sicômoros.
Daniel era da linhagem real de Judá. Ele era instruído em toda a sabedoria, douto em ciência e versado no conhecimento. Basta ver Daniel 1, de 3 a 7. Salomão, o grande rei de Israel, a quem coube a honra e a responsabilidade de construir o templo do Senhor, era reverenciado como o homem mais sábio de todos, até mesmo pelos pagãos. Mateus, cobrador de impostos, Pedro e João, pescadores, com uma formação cultural notoriamente inadequada. Lucas era médico, Paulo intelectual, sendo isto demonstrado em todos os seus escritos, quer pelo conteúdo, quer pela forma. Então, observe que estes homens falaram inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas na Escritura também você tem uma diversidade de tempo entre o livro do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, e o último do Antigo Testamento. Aliás, vamos inverter essa ordem aqui. Entre o primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, e o último do Novo Testamento, Apocalipse, nós temos 16 séculos. Meus irmãos, 1.600 anos. No período de 16 séculos, muita coisa muda. Os conceitos mudam, as explicações se modificam, a compreensão da realidade se transforma. Por mais vagarosas e tímidas que fossem as transformações na antiguidade, na realidade, muitos elementos novos surgiram no cenário da história humana. Então, no período em que a Bíblia foi escrita, o cenário militar conheceu uma sequência, tais como os egípcios, os assírios, babilônios, gregos, romanos. No campo da filosofia, após o período de mitos e lendas, passando pelos pré-socráticos, surgiram homens como Sócrates, Platão e Aristóteles, até hoje respeitados em muitas de suas contribuições. Na organização jurídica, os romanos são até hoje estudados, respeitados e copiados, tudo isso evidenciando um longo processo de maturação e transformações, onde os conceitos antigos eram adaptados ou simplesmente rejeitados. O próprio povo judeu foi formado e viveu como escravo durante um longo período de 430 anos em que esteve no Egito. Deus dirigiu o seu povo. Deus continuou a conduzir o seu povo, cumprindo assim as suas promessas. Então, você vê mudanças no campo governamental, no campo da filosofia, no campo jurídico, no campo religioso. Entremente, meus irmãos, os ensinamentos bíblicos atravessaram de forma coesa todas as adversidades e incertezas da história. Sabe por quê? Porque o Deus que se revelou do Gênesis, no livro de Gênesis, é o mesmo de toda a Bíblia, coroando a sua revelação progressiva no Apocalipse, sendo Jesus Cristo a sua palavra final. Então é interessante entender isso. É a palavra final, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus lemos, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então você observa que a Bíblia, mesmo tendo diversidade de idiomas, de estilo de cada escritor, com objetivos específicos de cada livro e do tempo e circunstâncias em que foram escritos, há em todos estes livros que compõem a Bíblia uma unidade que desafia as tentativas antigas e principalmente modernas de negar a agência de Deus na formação e preservação da sua palavra escrita. A unidade e coesão bíblica demonstram de forma incontestável a ação de uma mente única,
a mente sábia e soberana de Deus, o próprio Deus, dirigindo os escritores sagrados, sem anular as suas personalidades, para a concretização de sua vontade. Paulo e Pedro, respectivamente, ensinam essas verdades. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Em 2 de Pedro, em 20 e 21, lemos: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, observem, há uma harmonia nas Escrituras, há uma harmonia de propósito em conduzir este povo a um relacionamento pessoal com Deus. Porque nas Escrituras há uma harmonia de tema, há um único evangelho. Então, vimos a diversidade, mas há uma harmonia de tema. A mensagem é Jesus Cristo. Vimos que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, mas só há apenas um autor primário. E toda essa palavra de Deus é convergente para o mesmo ponto, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais, a harmonia de tema. Eu já adiantei, de certa forma, Jesus Cristo é o tema central das Escrituras. Jesus Cristo em si é a mensagem eterna da Bíblia. Jesus Cristo é a mensagem eterna da Bíblia. A Bíblia, em toda a sua extensão, é essencialmente cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, a pessoa e obra de Cristo estão presentes. O Antigo e o Novo Testamento estão vinculados a Cristo. No livro de Gênesis, encontramos o prenúncio de sua primeira vinda. Em Gênesis 3,15, temos o proto-evangelho, o primeiro vislumbre histórico do evangelho de Jesus Cristo. Então, há uma harmonia temática nessa escritura, porque é somente um evangelho. Há uma harmonia de propósito. Por intermédio de Isaías, Deus fala da efetividade de seu propósito, que se cumpre por meio da sua palavra. Ele diz lá em Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, o Deus soberano, que livremente revelou e inspirou os escritos e os escritores sagrados para registrarem a sua revelação, providencialmente faz com que a sua palavra escrita alcance o seu objetivo e seu propósito. Qual é o seu propósito? Conduzir os homens ao arrependimento, à fé e à reconciliação com Deus por meio da igreja que anuncia a palavra, que tem Jesus Cristo como tema central. Então, o Evangelho tem como grande tema a reconciliação da igreja com o Pai por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus, então, nos abençoe, que tenhamos maior amor pela palavra, que honremos a palavra, que leiamos, meditemos na palavra, que peçamos discernimento a Deus para levar a sério os seus ensinamentos. Então, aqui eu creio que fechei um ciclo, como eu já disse e tenho dito, alguns desses temas eles vão reaparecer de quando em quando a partir de nosso estudo mais formal dentro
de uma narrativa que tem muitos elementos práticos para que possamos refletir. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos encha de amor pela sua palavra. Amém.